Olá, boa tarde a todos os alunos. A nossa aula de hoje será para o 6º ano do ensino fundamental e o nosso tema da nossa aula de hoje será os principais tipos de vegetações e climas no mundo e no Brasil. Iremos agora conhecer os climas. O clima mundial, o clima equatorial, o clima tropical, o clima típico, o clima temperado, subtropical, mediterrâneo, frio subpolar, frio de montanha, polar ou glacial. Agora iremos falar sobre eles. O clima mundial é influenciado por diferentes fatores e elementos climáticos, que contribuem para uma grande diversificação climática. Assim, dependendo da região do mundo e dos fatores que a influenciam, a atmosfera terá características totalmente diferentes. Atualmente existem diferentes classificações climáticas que definem o clima de acordo com seus principais elementos: radiação, temperatura, pressão atmosférica, úmida e etc. Uma das classificações mais utilizadas é a do geógrafo alemão. A proposta em 1900 é aperfeiçoada por outros geógrafos a partir de então. Essa classificação volta-se principalmente para a temperatura e a umidade de cada tipo de clima. De acordo com essa classificação, o planeta possui vários tipos de subtipos de clima, a saber: o clima equatorial, presente nas zonas tropicais, Amazônia, África e Indonésia. Próximo à linha do Equador, apresenta temperaturas elevadas, com médias anuais em torno de 25 graus Celsius. Pequena amplitude térmica, diferença entre a maioria temperatura registrada e a menor e muito úmida, com médias pluviométricas superiores a 2.000 milímetros por ano. O clima tropical ocorre na maioria das partes das regiões localizadas entre os tópicos de Capricórnio e de Câncer. Apresenta elevadas temperaturas, com médias anuais em torno de 20 graus Celsius, em duas estações bem definidas: uma quente e úmida, verão, e outras mais fria e seca, inverno. A quantidade de umidade varia conforme a sua localização. Regiões tropicais próximas ao litoral, que são influenciadas pela maritimidade, são mais úmidas do que as regiões localizadas no interior do continente, que são influenciadas pela continentalidade. Assim, as médias de pluviosidade variam entre 1.000 e 2.000 por ano, que depende da região em que se encontra, em virtude dessa variação de umidade. O clima tropical pode ser dividido em clima tropical úmido ou litorâneo, e clima tropical continental ou clima tropical típico. As áreas mais elevadas do clima tropical apresentam temperaturas mais amenas em razão da variação de altitude, o que configura o clima tropical de altitude. O clima temperado, presente em áreas de médias altitudes, é o único tipo de clima que possui as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Possui temperaturas mais amenas, com médias anuais que variam em torno de 80 graus e 15 graus, e umidade que varia de acordo com a localização. Quanto mais próximo ao litoral, mais úmido. Esse tipo de clima é dividido em clima temperado oceânico. É um clima mais úmido que apresenta invernos menos rigorosos, em virtude da influência da umidade oceânica. Como a água demora mais tempo para se resfriar, ela mantém a temperatura atmosférica por mais tempo, diminuindo assim a amplitude térmica que o verão e o inverno.
Clima temperado continental, como não é influenciado pela umidade oceânica, é mais seco e apresenta invernos mais rigorosos. Subtropical, presente em áreas de transição entre o clima. Então, são esses os nossos climas, né? O clima do Brasil e do mundo. Eu vou deixar para vocês aqui um questionário que na próxima aula a gente estará realizando a atividade a respeito desse conteúdo. Então, até a próxima. Até a próxima aula. Com o resultado com a atividade desse conteúdo. Boa tarde a todos e até a próxima.